Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Leonie Martins e sou psicóloga clínica. Hoje venho dar-vos uma aula sobre o trauma. Quanto mais eu estudo sobre esta matéria, quanto mais eu experimento estas práticas a nível pessoal e tanto a nível clínico, mais amor, mais paixão, mais compreensão eu tenho por estudar o trauma e trabalhar com pessoas que passaram por estas experiências traumáticas. E se és um apaixonado como eu, se és estudante, se és profissional, se queres saber um pouco mais sobre trauma e até talvez reconhecer que tu tenhas passado por experiências traumáticas, por algum evento com uma resposta traumática, continua aqui nesta aula, deixa o teu like, deixa o teu comentário, partilha este vídeo, está à vontade para estares aqui presente, que gostes e que te sintas acolhido e acolhida por mim. Esta aula sobre trauma ela vai ser consoante a base de estudo do Dr. Perry. O Dr. Perry ele é um psiquiatra infantil muito conhecido, neurocientista, que também acredita e trabalha com o trauma, e toda esta abordagem que vou falar hoje aqui neste vídeo, nesta aula, vai ser relativamente à maneira como ele percebe o trauma, como é que as experiências traumáticas trabalham, estão presentes no nosso funcionamento, seja a nível mental, seja a nível fisiológico, cognitivo, e a cura sobre ele. Por isso, sem mais demora, vamos começar, não é? Então, o que é o trauma segundo o Dr. Perry? Segundo o Dr. Perry, o trauma ele pode ser definido como uma experiência profundamente estressante que ultrapassa a capacidade de um indivíduo de lidar ou processar um evento. E ele pode ser... O trauma tem vários tipos. Ou seja, temos o tipo agudo, que é aquele que acontece, é um episódio único, um único evento, como por exemplo um acidente ou um desastre natural. Temos também o trauma crónico, que é aquele que está em uma exposição contínua a eventos estressantes, como por exemplo abuso ou negligência. E também temos o trauma complexo. O que é o trauma complexo? O trauma complexo é uma combinação de eventos traumáticos múltiplos e prolongados no tempo, que geralmente que eles têm início na nossa infância. Então, podemos tirar daqui que o trauma ele não é um evento em si, mas sim o impacto. O Dr. Perry ele enfatiza que o impacto do trauma não está no evento, não é naquilo que acontece, mas sim na resposta que o nosso sistema nervoso dá ao evento, à experiência traumática. E claro que nós não podemos falar em trauma sem falarmos no cérebro, não é? Porque ele, como eu disse inicialmente, ele é pedopsiquiatra infantil e também neurocientista. E para nós compreendermos como é que o trauma ele funciona no nosso corpo, funciona na nossa mente, é muito importante nós também percebermos como é que o trauma afeta o cérebro. Então, o Dr. Perry ele explica que o cérebro do ser humano, não é? Ele desenvolve-se em hierarquia, não é? Começando das partes mais primitivas, ou seja, podemos funcionar que este é um cérebro, está bem? Vamos imaginar que esta é a parte inferior do cérebro e aqui esta é a parte superior do cérebro. Então ele diz que o nosso cérebro ele desenvolve-se a partir desta parte hierárquica, em que começa da parte de baixo para a parte de cima. Ele começa das partes mais primitivas, são aquelas que estão ligadas à amígdala, que estão presentes as nossas emoções, e depois, consoante, vai avançando para as áreas mais complexas, que vai de encontro a esta nossa parte superior, que está ligada ao córtex pré-frontal, que é a nossa área de cérebro mais recente, que está ligada ao planeamento, ao raciocínio. E o trauma, ele afeta principalmente as áreas inferiores do cérebro, que controlam a nossa sobrevivência, já que são as partes primitivas
Então, se formos ligar estas partes primitivas aos nossos ancestrais, foram estas partes, esta parte inferior do cérebro que fez com que os nossos ancestrais pudessem sobreviver ao mundo, no tempo deles, aos animais e essas coisas todas. Então, a parte inferior da sobrevivência, a parte inferior do cérebro que controla a sobrevivência, temos o tronco cerebral, não é? Que é esta que regula as funções básicas, como a respiração, a frequência cardíaca, a temperatura. E depois temos a parte do sistema límbico, que é aquele que está relacionado com as emoções, com as memórias. E temos o córtex pré-frontal, que é aquele que está responsável pela função lógica e pelo controle de impulsos. Então, para o Dr. Perry, resumindo, ele trabalha, o nosso cérebro trabalha de baixo para cima, desde as partes primitivas até às partes mais complexas. Então, temos o tronco cerebral, que é aquele que regula as nossas funções básicas, como a respiração e a frequência cardíaca. Depois, aqui no meio, temos o sistema límbico, que é aquele que está relacionado com as nossas emoções, com as nossas memórias. E depois temos o córtex pré-frontal, que é aquele que é responsável pelo pensamento lógico e pelo controle de impulsos. E como é que o Dr. Perry explica o ciclo do stress e regulação quando uma pessoa enfrenta um evento potencialmente traumático? Então, ele diz que o cérebro ele entra em modo de sobrevivência. Ele ativa as respostas de luta, fuga ou congelamento, não é? E no trauma crónico, ele pode programar o cérebro para permanecer em constante alerta, não é? Já que nós temos que sobreviver àquela experiência, àquele evento desagradável, àquela experiência aterrorizadora. Está a mandar aqui uma branca. No trauma crónico, como acontece muitas vezes, não é? O trauma ele vai ser prolongado para estar sempre em alerta, para tentar sobreviver àquela experiência aterrorizadora. Então, e isto pode levar a dificuldades na aprendizagem, nos problemas emocionais e desafios no controle do comportamento. Então, o Dr. Perry, ele ensina que para trabalharmos com uma pessoa que passou por uma experiência traumática, por várias experiências traumáticas, é necessário nós, primeiro, ensinarmos aquela pessoa, aquela criança, a regular-se, não é? Primeiro precisamos acalmar o sistema nervoso que está desregulado e isso pode incluir técnicas da respiração, movimentos rítmicos como a dança, a caminhada ou outros métodos para aliviar o stress. Depois precisamos de relacionar. E o que é relacionar? Relacionar é criar uma conexão emocional segura antes de introduzirmos qualquer tipo de intervenção ou aprendizagem. E, no final, precisamos de raciocinar. E só após a regulação e a criação de uma relação segura, a pessoa estará pronta para pensar e processar cognitivamente. Se formos olhando um bocadinho atrás para aquilo que foi dito e na forma como o Dr. Perry explica como é que funciona o cérebro num trauma, não é? Começa nas partes primitivas até às partes mais complexas, não é? Começa aqui no tronco cerebral, começa no sistema límbico e depois termina no córtex frontal, na parte mais lógica, mais inteligente, mais racional. Isto faz todo sentido, não é? Se a pessoa não está regulada, não é? Se a parte principal que entra primeiro em ação para ativarmos o modo de sobrevivência àquele trauma não está regulado, nós precisamos de ensinar àquele sistema nervoso a acalmar-se e perceber que, ok, agora já estás seguro, agora já podes ficar quieto, agora já não precisas estar em estado de alerta para tentar sobreviver a uma ameaça, porque isso já foi lá e que agora estamos cá.
Então, nós precisamos primeiro de regular esta pessoa, precisamos de regular este sistema nervoso. Depois, é preciso criar uma relação com aquela pessoa, não é? Nós através da nossa comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, nós precisamos de criar uma conexão com aquela pessoa que está ali à nossa frente, não é? Nós precisamos uma conexão emocional para ela começar a confiar, não é? A confiar em nós, que pode partilhar, que está à vontade, que se sente seguro, protegido. E só após estas duas é que podemos colocar aquela pessoa a pensar sobre aquelas experiências traumáticas passadas. Só aí é que ela estará pronta para raciocinar e para pensar e processar cognitivamente. Então, relembrando que o Dr. Perry, ele é um psiquiatra infantil, não é? Obviamente nós temos que falar sobre o trauma e o ciclo de desenvolvimento, não é? Porquê? O Dr. Perry ele destaca que os traumas que são vivenciados na infância, eles têm um impacto desproporcional porque o cérebro está em rápido desenvolvimento, não é? E, por exemplo, exemplo desses impactos, temos os primeiros anos de vida daquela criança, não é? O trauma ele pode afetar a capacidade de regular as emoções e formar laços de apego. Na infância e na adolescência, como é que o trauma impacta aqui? Ele pode prejudicar a competência de lidar com o stress e aprender competências novas. Isto é muito importante aqui nos estudos do Dr. Perry. Uma criança que passa por um trauma, obviamente que vai ter dificuldades acrescidas, diferentes, do que se for um adulto a passar por um trauma. Não é? Vamos supor que nós temos uma florzinha pequenininha, passa uma pessoa e pisa a flor. Nós sabemos o que é que vai acontecer àquela pessoa, àquela flor, não é? Ela vai... Agora imagina, nós temos uma árvore grande. A pessoa vai pisar na árvore. Acham que a pessoa que pisou na árvore grande, a árvore grande tem o mesmo impacto do que aquela florzinha, esta florzinha pequenina que foi pisada? Não, não é? Então, daqui podemos perceber que o impacto é diferente nas crianças e no adulto já desenvolvido, já com o seu cérebro maturado, regulado, todo formado, não é?